Durante visita hoje a Montes Claros, no norte de Minas, aí a gente já vem para o nosso noticiário nacional. E nessa segunda-feira, o presidente Lula aproveitou para defender o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O projeto, assinado em 18 de março de 2025, foi encaminhado ao Congresso Nacional, busca beneficiar cerca de 10 milhões de contribuintes, elevando assim o total de isentos para 20 milhões. A gente vai acompanhar o que disse o presidente Lula, a gente tem agora a sonora do presidente Lula e a gente vai acompanhar o que disse então o presidente nessa solenidade. No Brasil, antes da gente fazer essa política tributária que foi aprovada e vai entrar em vigor em 2027, a verdade é que o dono do Banco Itaú, ou o dono do Bradesco, ou o senhor Lars, que é o presidente dessa empresa, se ele entrar num supermercado para comprar alimento, determinado tipo de alimento, e um trabalhador que ganha R$ 1.000 entrar junto com ele, dependendo do alimento que ele pegue e o alimento que o trabalhador pega, o trabalhador paga proporcionalmente o mesmo imposto de renda dele. Não é correto, não é justo, não é humanamente justificável que as pessoas mais pobres paguem a mesma quantidade de imposto ou mais do que as pessoas mais ricas. Então, o que nós estamos fazendo é tentar fazer um pouco de justiça social. Porque se a gente quiser governar para 213 milhões de pessoas, você não pode se conformar com aqueles que não tiveram oportunidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada que ganharem até R$ 5.000 vão ficar 100% isentos do pagamento de imposto de renda. Todo mundo, e nós estamos falando da maioria dos trabalhadores brasileiros. Quem ganha de 5 a 7 mil reais não fica isento, mas paga menos do que paga hoje. Ou seja, nós estamos falando de 15 milhões de brasileiros. 10 milhões que ganham até 5 mil reais e não são isentos. E 5 milhões que ganham de 5 a 7 mil reais hoje, que vão pagar menos ou vão deixar de pagar imposto de renda. Mas é importante salientar que esse projeto ele não é um projeto que compromete o equilíbrio das contas públicas. Por quê? Porque ele tem um outro componente. Ele vai cobrar daquele que ganha mais de R$ 1 milhão por ano e hoje não paga nada de imposto de renda. Então, ele não apenas... O pessoal fala, isso é um projeto populista. Não. Você está fazendo uma coisa equilibrada. Não sei quantas pessoas aqui sabem que o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, é um país que está entre os 10 mais desiguais do mundo do ponto de vista de renda. E nós não podemos aceitar isso. Uma das maiores economias do mundo tem que ter uma distribuição de renda compatível com a sua importância no cenário internacional. Portanto, não se trata apenas de considerar o trabalhador de baixa e média renda. Nós temos também de pedir a contribuição daqueles que estão escapando do sistema tributário para que eles contribuam. Pois é, a gente ouviu então, o que disse hoje o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E é interessante a gente até contextualizar, Lara e Letícia, porque o presidente Lula ele participou hoje em Montes Claros de uma solenidade, um evento, de um grande laboratório que está localizado em Montes Claros, que vai expandir a sua planta, inclusive fabricar mais insulina e fabricar também Ozempic. Então, existe essa possibilidade, e esse era um anúncio. O presidente também se vacinou contra a gripe, porque hoje inicia também a campanha de vacinação contra a gripe, mas todos esses assuntos acabaram também ficando de pano de fundo para outros temas, que estão na pauta do dia, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda, que é uma das prioridades do Congresso, a discussão, e pelo menos o relator, Arthur Lira, que foi ex-presidente, que é ex-presidente da Câmara, foi presidente, ele promete que pretende cumprir o que foi mandado aí pelo governo, mas sem a isenção de impostos. Pelo menos isso também ele tem defendido. Agora resta saber se realmente isso vai ter
andamento no Congresso, mas acredito que vai, porque já é uma pauta que está para ser, está mais ou menos acertado ali de que é uma das prioridades. Agora, a gente tem aquela questão da obstrução, da oposição, vamos ver de que forma vai se comportar, se a gente vai ter realmente uma reação, nesse sentido. Mas é isso, vamos ver, a tentativa também de recuperar a popularidade. Porque é um tema bem sensível, à população, e com certeza é um dos trunfos do presidente para que ele tente recuperar essa popularidade que tem se mostrado frágil. Sim, a gente viu os números da pesquisa Quest na semana passada serem muito ruins para o governo. A Datafolha, que saiu no fim de semana, veio com números um pouquinho melhores, mas a gente sabe que sim, a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma das prioridades do governo. E aí eu volto nos números da pesquisa Quest da semana passada, Adriana e Letícia, porque tem um dado muito preocupante e que pode, em parte, justificar por que o presidente Lula, por exemplo, se aproveitou dessa cerimônia hoje, de lançamento aí de um investimento, enfim, para falar justamente sobre essa proposta. A pesquisa Quest da semana passada mostrou que 53% dos entrevistados conhecem o projeto, estão cientes do projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas 46% dos entrevistados não sabem do que se trata. Então, assim, é um percentual muito alto, e quando a gente pensa que é uma prioridade para o governo precisa correr atrás de comunicar isso melhor de fato, de colocar isso na ordem do dia dos discursos do presidente Lula e também dos comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a informação circular, para a coisa, de fato, chegar à população. Obviamente, quando ele começar a tramitar de fato no Congresso, enfrentando aí possíveis barreiras, como você citou, Adriana, de uma possível obstrução do PL, que já não se mostrou muito eficiente nesses últimos dias, mas, enfim, vai que nessa semana, a partir dessa semana agora, a coisa engata. Mas, enfim, a partir do momento que ele começar a tramitar de fato no Congresso, as notícias aumentam, os parlamentares começam a falar disso, os parlamentares vão estar lá no plenário, vão utilizar a tribuna e fatalmente vão falar também sobre a proposta, seja a favor ou contra, enfim. Mas é um dado, sim, que o governo precisa trabalhar para tentar fazer com que mais pessoas conheçam o projeto e, assim, ganhar a opinião pública para que ele tramite mais rapidamente no Congresso e também ganhar a opinião pública para melhorar a popularidade do governo, gente? Eu até falei isso na semana passada, porque eu acho que é o grande trunfo que eles estão esperando para reverter essa popularidade, mas é uma questão que vai ficar ali só para o ano que vem, Quando isso passar pelo Congresso, quando aprovar, que a população talvez vai sentir ali um ganho real, se for aprovado, no salário mesmo. Acredito, tem que ver se vai ser tarde ou não. A gente já tem falado isso aqui há algum tempo, que é unanimidade ali, não tem parlamentar que vai votar contra a proposta. A grande questão é se o projeto vai sair da Câmara, ali do Congresso, da forma como foi mandado, porque a questão, nenhum parlamentar é contra isentar ali o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A questão é quando começa ali a progressão. Tem muitos parlamentares que defendem ali até R$10.000, só que aí a questão é que aumenta ali da questão fiscal, como que fica essa questão fiscal do governo, e tem a questão lá do imposto, único para quem ganha mais de R$600.000 por ano, R$50.000 por mês. Então tem que ver como que essas propostas ali, elas de fato vão sair do Congresso. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, nas imagens que a gente vê aí do presidente Lula ali no discurso, tem uma pessoa aí que estava sumida, Rodrigo Pacheco estava aí depois dessas férias, Rodrigo Pacheco estava nesse evento aí, será que vem aí um ministro? O que vai acontecer com Rodrigo Pacheco? Tem gente gritando, presidente lá da plateia, conseguiu sorrisos, do presidente, do próprio Rodrigo Pacheco no palco, então já é um ensaio, será?
Pois é, pro governo de Minas, o que a gente tem visto é que até os próprios aliados já estão meio que desistindo dessa ideia, que sabe que não é uma vontade dele, que não é, mas achei curioso, porque o presidente Lula, se no primeiro ano ali, nos primeiros anos do governo não veio a Minas Gerais, agora ele tem vindo de forma recorrente. E nos últimos, a gente até comentou aqui, que uma pessoa que, né, se teria pretensões ou não de ser um candidato ao governo de Minas, deveria acompanhar, né, o presidente nessas visitas. E o Rodrigo Pacheco não estava vindo nessas visitas. Agora ele aparece, né? É bom, é um sinal aí pra gente ficar acompanhando, ficar atento em relação a isso. Vamos seguir? Algum comentário, alguma colocação antes da gente seguir, Só mais uma meninas? observação, meninas. Pois não, Voltando, eu estava dando uma olhada melhor também nos dados a respeito, que a Quest trouxe a respeito do projeto de isenção do IR. E aí, para além do desconhecimento, a pesquisa mostra que entre os entrevistados, 33% acreditam que a medida vai representar uma melhora nas finanças. Mas 51% consideram um impacto restrito, ou seja, uma melhora pequena. Então, gente, por mais, né, que o governo faça com que a proposta seja mais conhecida, vai ter todo um trabalho de comunicação aí que vai precisar ser bem efetivo no sentido de mostrar para o cidadão o que na prática isso, como isso funciona e o que na prática isso vai resultar de impacto positivo, né? Então, acho que vão ser 2 etapas aí de comunicação. Primeiro, fazer com que a proposta seja conhecida e que leve ali o selo do governo federal. Olha, isso, né, foi uma proposta do governo, etc. Obviamente, em parceria com o Congresso Nacional, porque precisa das 2 casas ali aprovando, mas originariamente é do governo, etc. E depois mais um passo na tentativa de traduzir os possíveis, né, os impactos positivos desse texto, dessa matéria, e qual a magnitude disso para o cidadão comum, né, gente? Mas só trazer esses dados mesmo para mostrar que, mesmo sendo elencado como uma prioridade do governo, como uma pauta prioritária, como uma bandeira do governo, o trabalho de comunicação aí vai ter que ser bastante intenso, né?